Tem casos que a história tentou esquecer, mas as pistas continuam ali, esperando alguém corajoso o bastante para encará-las. Hoje, você vai conhecer 7 mistérios reais documentados por investigadores, médicos e autoridades que até hoje não têm explicação definitiva. São histórias de navios fantasmas, danças que enlouqueceram uma cidade inteira e mortes que a ciência não soube classificar. Aperte o play porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para uma rua escura da mesma forma. Era julho de 1518 quando uma mulher chamada Frau Trofea saiu de casa em Estrasburgo, na França, e começou a dançar nas ruas, sem música, sem motivo, sem parar. Em uma semana, 30 pessoas haviam se juntado a ela. Em um mês, 400 pessoas dançavam em frenesi pelas ruas da cidade. Algumas dançaram até a exaustão, outras simplesmente não paravam mais e caíam mortas de ataques cardíacos. Aconselhados por médicos, os conselheiros da cidade tiveram uma ideia brilhante: contratar músicos para tocar nas ruas e levar os dançarinos a um santuário, como se dança se curasse com mais dança. A historiografia moderna chama isso de coromania e o caso permanece sem explicação. As teorias vão de intoxicação por ergot, um fungo do centeio, até histeria coletiva em uma região marcada por fome e medo. Nenhuma convenceu de vez. Em 5 de dezembro de 1872, o brig Mary Celeste foi encontrado à deriva no Atlântico, a cerca de 800 milhas a leste dos Açores. O navio estava em condições perfeitas, casco intacto, carga intacta, alimentos nas despensas, água nos tonéis. Mas não havia uma única pessoa a bordo. Os 10 tripulantes, incluindo a esposa do capitão e a filha de 2 anos do casal, haviam desaparecido sem deixar rastro. O único sinal de algo estranho era um barco salva-vidas faltando, e o diário de bordo com a última anotação feita 9 dias antes do achado. Até hoje, ninguém sabe o que houve. O capitão do navio que a encontrou, David Morehouse, teve sua vida destruída por boatos e nunca se recuperou. A tripulação fantasma do Mary Celeste entrou para a história como o maior naufrágio de gente que nunca aconteceu. Em fevereiro de 1959, 9 hikers experientes da União Soviética montaram acampamento em uma encosta dos Montes Urais, no norte da Rússia. Naquela noite, todos fugiram da barraca em direção ao frio extremo de menos 30 graus, alguns descalços, alguns apenas de cueca. A barraca foi cortada por dentro, como se a saída pelo zíper fosse lenta demais. 6 morreram de hipotermia. Os outros 3 apresentavam traumas internos gravíssimos, fraturas de crânio e no peito, sem um único arranhão na pele. Uma das vítimas estava sem língua e sem olhos. Os trajes apresentavam traços de radiação. A União Soviética classificou o caso como força natural inevitável. Em 2020, o governo russo apontou uma pequena avalanche como causa, mas investigadores independentes nunca engoliram essa versão. E se a barraca tivesse sido atacada de fora, ou se algo naquela montanha tivesse feito todos saírem de lá em segundos, sem conseguir nem calçar as botas? Em 20 de agosto de 1966, um menino que empinava pipa no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, encontrou 2 corpos. Os 2 eram técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Vestiam ternos formais, impermeáveis e sobre o rosto máscaras caseiras feitas de chumbo. Nenhum sinal de agressão. No bolso de um deles, um bilhete estranho escrito à mão dizia em português: 16h30 no local marcado, 18h30 ingerir cápsulas. Depois do efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Ao lado, uma garrafa d'água vazia e toalhas molhadas. Nenhum rastro, nenhuma arma, nenhum inimigo conhecido. A hipótese mais aceita é a de que fossem espiritualistas científicos tentando contato com entidades extraterrestres, usando drogas psicodélicas, com as máscaras de chumbo para proteger os olhos de uma luz intensa. Seja qual for a verdade, ninguém nunca foi preso e o caso segue oficialmente aberto. 20 de janeiro de 1996, município de Varginha, interior de Minas Gerais. 3 jovens, com idades entre 14 e 22 anos, dizem ter visto, perto de um muro, uma criatura agachada, com cabeça grande, olhos vermelhos e pele marrom brilhante.
Segundo elas, a figura exalava um cheiro forte de amônia. Nas semanas seguintes, a cidade virou alvo de rumores de captura militar de alienígenas, mortes súbitas de animais no zoológico local e até de um ônibus do exército circulando em silêncio pelas ruas. Em 2010, o Exército Brasileiro encerrou a investigação e concluiu que as testemunhas provavelmente viram um homem da cidade, com problemas mentais, apelidado de Mudinho, sujo de chuva e agachado junto à parede. A cidade nunca aceitou. Varginha ergueu uma caixa d'água em forma de disco voador, criou um memorial do ET, vende souvenirs alienígenas até hoje, e em janeiro de 2026 lançou um documentário para os 30 anos do caso. 1º de dezembro de 1948, praia de Somerton, Adelaide, Austrália. Um homem bem vestido na casa dos 40 foi encontrado morto, encostado em um muro à beira-mar. Terno impecavelmente passado, sem carteira, sem documentos. Todas as etiquetas das roupas haviam sido meticulosamente cortadas. A única pista visível era um pedaço de papel escondido no bolso, com as palavras persas Tamam Shud, que significam está terminado, a última frase do Rubaiyat de Omar Khayyam. A busca revelou que o livro havia sido arrancado da última página e continha um código indecifrável que até a inteligência naval australiana não conseguiu quebrar. Em 2022, pesquisadores usaram DNA para identificar o homem como Carl Webb, um engenheiro elétrico de Melbourne com histórico de doença mental, que pode ter viajado até Adelaide para reencontrar a esposa. A causa da morte, no entanto, nunca foi determinada. 68 anos depois, o caso segue oficialmente sem solução. Em 31 de março de 1922, em uma fazenda remota de Hinterkaifeck, na Baviera, Alemanha, 6 pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas, incluindo 2 crianças pequenas. Todos haviam sido golpeados na cabeça com uma picareta, provavelmente enquanto dormiam. Mas o mais perturbador veio depois. A família havia descoberto pegadas na neve levando até a fazenda, mas nenhuma saindo. E o assassino, quem quer que tenha sido, ficou dias na propriedade depois do crime. Alimentou o gado, dormiu junto à lareira, comeu a comida da despensa, como se estivesse apenas esperando alguma coisa. A governanta havia pedido demissão semanas antes, depois de ouvir passos estranhos no sótão. Apesar de décadas de investigação, o caso de Hinterkaifeck permanece como o mais longo homicídio em massa não resolvido da história alemã. Teorias vão de um membro da própria família a um soldado desertor da Primeira Guerra, mas nenhuma pôde ser comprovada. 7 casos, 400 anos, nenhuma resposta definitiva. A história é cheia de buracos que a ciência ainda não preencheu, e talvez nunca preencha. Entre todos esses, qual deles te deixou mais intrigado? O navio que perdeu a tripulação no meio do nada, ou a criatura vista pelas meninas de Varginha, ou a família inteira apagada na Baviera? Me conta nos comentários. E se você quer mergulhar em mais mistérios como esses, fica ligado aqui no canal. Toda semana tem uma história nova esperando por você. Curta, compartilhe, inscreva-se e deixe nos comentários qual desses 7 casos te marcou mais. Se você chegou até aqui, esse canal é para você. Até a próxima.